Setembro é o mês mundial de conscientização sobre o Alzheimer, uma doença que, mesmo depois de 100 anos do primeiro caso, ainda segue com muitas incógnitas, sem cura e com tendência de aumento à medida em que a população envelhece. Geise perdeu a mãe recentemente com Alzheimer. Apesar da idade, sua mãe era saudável e tinha uma vida ativa, mas de repente mudou o comportamento. Ela ficou assim meio depressiva, meio caladinha, ela era muito alegre, dançava, saía, passeava. E aí eu comecei a achar que minha mãe estava ficando estava ficando velhinha, está com 80 e poucos anos. Isso foi um ano e meio. E um dia, de repente, com a cabeça muito boa que ela tinha, eu saí de casa e quando voltei, ela não me conhecia mais. Então ele começa a ter distúrbio da memória recente, depois ele vai tendo desorientação. E aí isso vai piorando. Ele começa a não dar nome aos objetos, tem anomia. A palavra vem na boca e não sai. E o discurso dele fica interrompido. Ele não consegue falar com princípio, meio e fim. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que se instala geralmente em pessoas com idade mais avançada e que começa com a perda gradativa da memória recente. Agora, no mês de setembro, uma campanha que une pessoas de todos os lugares do mundo chama a atenção para os cuidados e alertas sobre a doença. Juntos, com o Brasil, com o mundo, com famílias, governos, a gente pode se unir para dar uma melhor qualidade de vida a essas pessoas que têm pacientes com Alzheimer e não têm recursos financeiros. E a gente tem que trabalhar para o envelhecimento sadio. Minha mãe está com Alzheimer, meu pai está no início, né? Transtorno cognitivo leve. Foi muito impactante para mim. Minha mãe é o esteio da família, aquela que resolvia tudo. Ela está no estágio moderado. A memória recente bastante prejudicada, bem repetitiva, mas ela dá opinião, ela conversa, ela caminha comigo. Ela começou a fazer estimulação cognitiva agora, depois que teve o diagnóstico do meu pai. E a gente percebe um salto, né? Porque só a questão medicamentosa não é o suficiente. Então, nessa hora desse cuidado, é preciso toda uma estrutura emocional dessa família para que esse paciente possa ser cuidado de uma forma com amor, com carinho e com respeito, principalmente. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 55 milhões de pessoas vivam com algum tipo de demência. A doença de Alzheimer é a mais comum entre elas e atinge 7 a cada 10 indivíduos com essa condição em todo o mundo. A OMS alerta também para a tendência de aumento preocupante desses números com o envelhecimento da população. Os números globais podem chegar a 74,7 milhões em 2030 e 131,5 milhões em 2050. Já aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que em torno de 1.200.000 pessoas vivem com a doença e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Entre os fatores associados a doenças neurodegenerativas estão poucos anos de estudo, predisposição genética e diabetes. Um estudo americano publicado recentemente na revista científica Jornal da Doença de Alzheimer também apontou que a Covid-19 pode estar associada ao aumento dessa probabilidade de 50% a 80% nas pessoas com mais de 65 anos. A grande prevenção que nós temos hoje, não só para demência, para tudo. Hoje, nós colocamos no nosso receituário todos os remedinhos que a gente quer que o paciente tome. Eu, pelo menos, faço isso. Embaixo, eu coloco no receituário praticar atividade física constante. A gente sempre acredita muito na ciência, né? Que pode acontecer, né? Quantas doenças que não tinham cura, a própria Covid aí tem a vacina, né? Então, é uma esperança, né? E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição, a gente volta com mais notícias e tudo o que está em pauta na saúde. Até lá!